Começando agora o futebolês com toda a repercussão dos jogos do fim de semana. Tivemos cearenses nas séries A, C e D do Campeonato Brasileiro. A partir de agora aqui no futebolês. Um abraço para todo mundo que a partir de agora se liga com a gente. Vamos nessa, minha gente, começando agora o futebolês. E a sina de o Ceará tomar gols nos últimos minutos parece que continua, né? E tem prejudicado muito. O Ceará deixou escapar pontos preciosos já nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu para a equipe do Atlético no último lance, literalmente no último lance do jogo. E depois também perdeu para o Goiás no fim de semana, também com um gol tomado ali, sofrido nos últimos minutos, nos acréscimos. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio? Você, tudo ótimo. Tudo certinho? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá dar uma olhadinha nos melhores momentos dessa derrota do Ceará lá em Goiânia. O Ceará deixou escapar por entre os dedos pelo menos um empate. Dá só uma olhada, o jogo foi lá em Goiânia. O Ceará teve um primeiro tempo abaixo, né? Primeiro tempo do Ceará pode ser dito que foram os piores 45 minutos do Ceará nessa Série A, tá? Foi muito ruim, uma coisa que o Goiás poderia ter saído com um placar mais elástico. Olha o gol que o Michael ia fazendo. Né? Um gol de placa, se aproveitou do escorregão do Luiz Otávio, mas depois... Passou pela orelha. Se ele tem um pouquinho de calma, se ele toca pro Kaique, era gol, né? Mas depois da jogada dessa, eu até entendo do garoto ter ido atrás. E o gol, né? E o gol que teve muita discussão, né? O jogo demorou 6 minutos pro VAR entender que o jogador do Goiás não estava em posição irregular. Não o Kaique, muito menos o Marlone, o lateral esquerdo lá na ponta. E aí teve todo o mise-en-scène até ser favorecido o gol. E aí no finalzinho, meio que na base do abafa, no finalzinho ainda do primeiro tempo, o Ceará foi buscar o ataque depois de ter tomado o gol, mas totalmente sem muita coordenação. Voltou do intervalo com o Roger na frente no lugar do Ricardo Bueno. Não faz tanta diferença assim, mas já foi um segundo tempo melhor. Aí o Samuel Xavier meteu a bola na trave. Vai ter agora uma cabeçada do Luiz Otávio. Não, é do Fabinho. É do Fabinho, o Luiz Otávio foi no segundo tempo. No segundo tempo, foi do Fabinho. Do Fabinho. E aí, num jogo de imposição, o Ceará foi crescendo, tendo até chances para empatar o jogo. Essa bola do Thiago Alves, ele estava já em posição irregular, tinha sido marcado impedimento, né? E o Tadeu, goleiro do Goiás, fez até boas defesas, né? A gente já está com a segunda etapa. Mas assim, nada muito trabalhado, nada um time com um grande repertório ofensivo. Thiago Galhardo entrou, Leandro Carvalho também entrou, Leandro não esteve no jogo desde o início. Foi aumentando o poder ofensivo. Se não era de uma forma ordenada, pelo menos foi encaixotando o Goiás e empata o jogo com o gol do Thiago Galhardo. Daí o gol que o Luiz Otávio quase tem a chance de empatar o jogo antes, uma jogada ensaiada, uma jogada bem interessante de cobrança de falta. Mas assim, José, não um time que colocasse a bola no chão, que envolvesse o adversário, mas na questão de imposição, de colocar a bola na área, aí de o gol, forçar, né? saiu o gol do Thiago Galhardo. Só que nessa imposição, o Ceará era melhor no segundo tempo. E a sensação que passava com o gol de empate era, vai forçar, vai buscar uma virada. Só que, de novo, o castigo veio a galope. É uma desatenção, não pode um time que sabe que a sua primeira meta é brigar contra o rebaixamento, tomar em 2 jogos seguidos 2 gols que lhe custaram 2 pontos. Parece pouco, mas na classificação mesmo da tabela deixaria o Ceará quase que na primeira página da classificação geral com 5 pontos, né? Ele está com 3, um grande bolo de gente, e vai pegar agora o Grêmio em casa. Então é um prejuízo bem notório de um time que precisa rever alguns conceitos, sabe, José? A saída de bola do Ceará tem muitos problemas, o Auremir não encaixou. Eu sei que ele não está com todo mundo em condições ideais, mas enquanto antes tiver que abrir mão do Chico, ter um ponta mesmo, a gente sabia que o Ceará ia ter dificuldade, por exemplo, num jogo de transição, tendo Chico, Ricardinho e Fernando Sobral. Não precisava ser nenhum gênio para saber disso, porque não existe grande agilidade. Talvez dos 5 jogadores de meio de campo, juntando as duas linhas, o jogador mais rápido do Ceará no início do jogo era o Fabinho. É o jogador que tem mais facilidade de sair numa transição em velocidade. O jogador mais agudo do Ceará era o Samuel Xavier, o lateral direito. Então, você vai jogar fora de casa, você tem que ter um repertório melhor para isso. Então, precisa a galera do DM voltar, mas é notório que o Thiago Galhardo e Leandro, em mínimas condições, tem que ser titular do time. E olha que o Leandro passa longe de viver o momento que a gente viu o Leandro Carvalho viver no final do ano passado. Muito longe, né? Mas o Fernando Sobral do lado da ponta esquerda não encaixou, o Chico pode ser muito esforçado, mas ofensivamente entrega muito pouco, e o Ricardinho não tem mais aquela agilidade para estar o tempo todo sendo o meia centralizado, que aparece como se fosse um segundo atacante vindo por trás. Bom, gente, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta ao assunto Série A do Campeonato Brasileiro, porque agora a gente vai falar sobre Série C.
Caio, quando a gente viu a tabela, Ferroviário vai pegar Botafogo da Paraíba, fora. Santa em casa, Náutico fora, a gente viu. Se o Ferroviário, se ele conseguir alguns pontos desses 3 confrontos, maravilha. Eu me lembro que eu comentei algo assim, se conseguir 4, tá de muito bom tamanho. Ganhar o jogo em casa e beliscar um ponto dos dois fora. Né? O Ferroviário não conseguiu 4, como o Caio falou, o Ferroviário conseguiu 7 pontos. Mais uma vitória gigante do Ferroviário. Os confrontos dificílimos nesse princípio de Série C, o time subindo de uma nova divisão, é sempre um baque para qualquer equipe. E os pernambucanos não querem ouvir falar do Ferroviário. Não foi por falta de aviso. O Tubarão da Barra fez mais uma vítima. O ataque feroz foi registrado em Recife. E não foi a primeira vez que o predador apareceu por lá. Ano passado, fez estragos na Ilha do Retiro. Semana passada, o Tubarão voltou a atacar sem piedade mais uma vez. Em seu habitat, mostrou ainda mais força. E ontem foi registrada outra aparição do temido Tubarão. De novo em Recife, uma nova investida do peixe. Mais uma bocanhada perfeita. Espetacular a vitória do Ferroviário fora de casa. A gente tem até a imagem do gol aí do Ferroviário, aliás, dos momentos lá do Ferroviário. O Cachito, que jogou esse campeonato pernambucano, não recebeu nenhuma oportunidade dos 3 grandes. Ele jogou esse ano no Joinville. Ele jogou há 2 anos atrás no América de Recife. Exatamente. Foi um dos artilheiros do campeonato e tudo. E não recebeu nenhuma oportunidade olhou, né? dos grandes. E aí o pessoal de Recife estava falando do Cachito, do Jefferson Cachito. A verdade é que o Ferroviário venceu o Santa e venceu o Náutico sem o seu principal jogador, sem o Edson Cariuso, que mostra que o Ferroviário vive um momento muito bom. E olha, Caio, o que a gente imaginava, se permanecer, maravilha. Se o Ferroviário continuar nessa pegada, obviamente... É muito cedo, mas é uma cedo, briga. Né? Mas joga contra o Globo, né? Teoricamente, o Ferroviário não fez o caminho mais curto. O que era o caminho mais curto depois do estadual? Demite o técnico, começa tudo de novo. Os caras bancaram o Marcelo Vilar. E aí parece bobagem, mas o Ferroviário foi eliminado no estadual em que ele tinha que estar entre os semifinalistas tomando uma cipuada de 6-2 de um rival. Então qual era o caminho mais natural? Demitir o Marcelo Vilar, dar uma resposta mais clara. Não, apostaram do Marcelo e estão ganhando, por enquanto, essa aposta numa reformulação de elenco, mantendo alguns destaques. Está lá o Leanderson, o Cariús ainda está no elenco, né? Vai ser um grande reforço quando puder voltar a jogar. Janeiro do Mazinho. Tem lá uma espinha dorsal do ano passado ainda, com alguns reforços pontuais. Um dos jogadores mais elogiados em Recife, por exemplo, foi o Nicolas, o goleiro, que chegou agora, né? O pessoal lá elogiou demais a exibição do goleiro Coral. Bom, vamos falar agora sobre Série D. Fora de casa, antes da gente mostrar a goleada do Atlético Cearense, dizer que em casa o Floresta empatou, tá? Mas fora de casa, o Atlético Cearense goleou o Altos, foi 4-1, conquistou a segunda vitória em 2 jogos nessa Série D. Vamos aos gols da Águia. O Atlético Cearense com o Rômulo fez 1-0. O Rômulo é um bom jogador, se lesionou no estadual, mas pode ser muito importante. Olha o golaço do Dan, hein? Joga a luva, goleirão. Dan que voltou, né? Jogou no time do ano passado. E aí o Altos empata, a falha grosseira do goleiro do Atlético. Mas olha só, o Rômulo de novo vai fazer o 3-1, 4-1 para o Atlético Cearense e vence o... Primeiro ele venceu o Central, depois ele vence o River, né? 2 equipes que tem um nome no contexto nordestino. O Central nem se fala, né? E o Alto só está acostumado a disputar a Copa do Nordeste e Série D todo ano. Então é um adversário bem a ser respeitado. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre Série A do Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido aqui no Futebolês. A gente volta já já.
Estamos de volta aqui com o Futebolês. Muito obrigado pela audiência, pela interação sempre pelas redes sociais. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook, nos seguir nas redes sociais também, no Twitter e no Instagram, sempre com o perfil Sou Futebolês. Tem sempre novidades por lá, conteúdo especial para a galera da internet. Ontem foi uma grande festa na Arena Castelão. A torcida do Fortaleza e a torcida do São Paulo fizeram uma grande homenagem ao técnico Rogério Ceni, que foi o grande personagem do jogo, mas em campo uma jogada definiu a parada. Juntos e misturados, tricolores e tricolores. O principal símbolo dessa mistura é Rogério Ceni. 25 anos dedicados ao São Paulo, 17 meses ao Fortaleza. O tempo não tem comparação, mas mesmo assim, olha o que a torcida do Fortaleza fez. Em menos de 1 ano e meio são 2 títulos, que podem virar 3, já que o time está na final da Copa do Nordeste. Por isso, gratidão. Gratidão é uma palavra muito bacana, sabe? Eu também sou muito grato pelo lugar que trabalho, pela torcida que tenho. Mas eu nunca esperei a imagem subir daquela maneira, né? Como foi. É extremamente emocionante. Lamento não conseguir entregar um presente do tamanho que eles me propiciaram hoje, né? Eu gostaria muito de entregar a vitória para o torcedor do Fortaleza. Me sinto, assim, muito honrado com a homenagem que me foi feita. Só lamento não entregar da mesma maneira 3 pontos que eu acho que seria, pelo que nós produzimos hoje, poderíamos merecer a vitória. O jogo não foi tão bonito quanto a festa, principalmente para o Fortaleza. É aquela história de sempre. Série A não perdoa. Marcinho teve 2 oportunidades. A primeira delas, a mais clara. Na segunda, bateu fraco. Eu acho que fizemos um bom jogo, mas o que vence, que dá a vitória é o gol. A gente tem que procurar melhorar mais nas finalizações, ser um pouco mais cirúrgico. Cirúrgico foi o São Paulo. O Hernanes, na verdade, afiou a pontaria nesse escanteio, quase gol olímpico. O Fortaleza ainda chegou com perigo de novo na cabeçada do Quinteiro. Mas, como já disse aqui, Série A não perdoa. Não pode escorregar uma vezinha sequer. Roger Carvalho escorregou e o contra-ataque do São Paulo terminou no gol de Hernanes. O pernambucano Hernanes. Estar no Nordeste te faz bem? Com certeza, aqui é minha terra, esse ambiente, esse calor, sinto falta e com certeza voltar aqui um pouquinho mais próximo da minha terra me faz muito bem. Tomar água de coco, comer tapioca de coco, então me faz bem com certeza. O reencontro não foi exatamente como o Rogério Ceni queria, claro. Essa foi a primeira vez na vida dele que uma vitória do São Paulo o deixou chateado. Com certeza, eu ficaria muito feliz com a vitória do Fortaleza hoje. Eu iria para casa muito feliz com a vitória do Fortaleza. É aqui o meu trabalho, é onde eu me dedico. Eu quero ver sempre o progresso e o resultado final melhor onde eu estou trabalhando, não tenha dúvida. Assim como durante 25 anos, 26, quase anos, eu tentei fazer o melhor para ver o resultado pelo lado de lá. Hoje, o que eu quero ver é o progresso, sem dúvida, do Fortaleza. Apesar da derrota, Rogério Ceni foi só elogios aos jogadores. O mais legal desse time é que nós achamos que nós somos o melhor time quando nós entramos em campo. Esses caras têm a mentalidade que eles são o melhor time quando entram em campo. Mesmo jogando com um time com um orçamento 8 vezes maior que o nosso. Resultado à parte, foi um domingo inesquecível para o Rogério Ceni. Hoje é Dia das Mães, né? E hoje seria aniversário da minha mãe. E queria... eu sei que mesmo esse amor, né, de mãe, ele permanece para sempre, mesmo depois de tanto tempo que eu perdi minha mãe, mas hoje seria aniversário dela junto com o Dia das Mães, né? E quinta que vem é aniversário do meu pai. Então eu queria dedicar, apesar de não ter a vitória, mas dedicar tudo que foi feito no dia de hoje para meus pais. É impressionante, né, cara? A festa que a torcida do Fortaleza fez. É aquela história, né, que vai aperfeiçoando o mosaico, que a princípio era um negócio mais simples. A torcida do Fortaleza vai aperfeiçoando. E é um personagem que merece toda a homenagem, justíssima homenagem ao Rogério Ceni. E é um encontro, quer queira ou não, histórico. Porque o Rogério teve da carreira dele, ele joga no Sinop com 17 anos, com 17 já vai para o São Paulo, é de 97 a 2015, de 90 a 2015, e sendo titular de 97 a 2015 no São Paulo. É uma história muito fora
do comum. Já falei aqui algumas vezes, ou na tribuna Band News, idolatria como a torcida do São Paulo com o Rogério no Brasil só tem uma, a do Flamengo com o Zico. Nem a do Santos com o Pelé eu acho que se compara. Agora, falando do jogo, né, o primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom. Aquela coisa, a Série A não permite muito erro, e nesse jogo de nível, como o São Paulo vem se habituando. Não dá para perder esse gol, ó. Não pode. O São Paulo vai, com o Cuca, vai ganhando o cara de um time que joga muito rápido em transição. Ganhou do Goiás fora de casa, fez jogos das semifinais do Campeonato Paulista jogando assim muitas vezes. Tem um time muito leve, tanto é que o Hernandes hoje é reserva. Vai ser o 12º jogador, certamente, vai entrar muitas vezes. Mas é um time que está talhado para jogar em situações como o dia de ontem. Ontem ele não tinha Pato, não tinha Pablo, né? E aí não tinha nem um atacante, né? Ele não deve causar o Carneiro, que está suspenso por doping, ele não tem, né? O Anthony está ficando um pouco... O cara que aparece viu? É um fora de série, viu? É um jogador que vai render muito para o São Paulo no futuro. E aí no segundo tempo, eu acho que aquela história da intensidade de jogo do Fortaleza baixou. Só que mesmo assim, curiosamente, o gol sai numa jogada de contra-ataque que começa com o Hudson e com o Hernandes para terminar com o Hudson servindo o Hernandes. Então mostra muito como é que foi um time do São Paulo sabendo muito bem o que tinha que fazer para atrapalhar a vida do Fortaleza. Agora é aquilo que vale para o Ceará, vale para o Fortaleza. Dizer que a equipe faz bons jogos é legal, porque a gente sabe que existe uma competitividade, não é aquilo que a gente via no Ceará do começo do ano passado. Porém, em termos de pontuação, é muito fraco. Os dois times estão apenas com 3 pontos em 12 disputados. É sim um momento que você precisa... Que às vezes é aquele jogo que um empatezinho você acha que é ruim, que não é, precisa ser feito. Até porque todo mundo embaixo não está ganhando também. O CSA está com 3 pontos também. São 3 empates, mas ele tem a mesma pontuação de Ceará e Fortaleza. Então, você precisa procurar alternativas que precisa pontuar. Deixa eu falar ouvir o Caio, deixa eu falar também com o Gabriel. Gabriel que é professor, Gabriel Laurentino é professor, é torcedor do Fortaleza. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, você. Tudo certinho? Tudo tranquilo. O que você achou ontem do jogo, dessa escalação do Rogério Ceni, que a gente queria também ouvir a opinião do torcedor? Eu achei que a escalação faltou o Oswaldo. A gente usou o Oswaldo na quinta contra o Santa Cruz e acabou pesando a questão da condição física do time. E essa quantidade de competições que a gente está enfrentando agora está complicando. Não sei como é que ele vai botar o time quinta-feira de novo. Você já preocupa esse início? Fortaleza disputou 12 pontos, como a gente estava falando aqui, conquistou apenas 3. Já é preocupante? Você acha que tem um longo caminho pela frente ainda, Gabriel? A competição é muito longa e a gente já esperava que fosse difícil esse início, ainda mais pegando os times que a gente pegou. Dos 4 times que a gente enfrentou, tem 6, tá top 6 na competição, entendeu? Então, eu acho que é esperado e até que a gente não tá tão mal na tabela, não. É só ganhar os próximos jogos que vai dar certo. Legal, Gabriel. Obrigado pela participação. Um abraço para você, hein? Tá, tchau. Valeu, Gabriel. Obrigado. Bom, vamos agora conferir, o Gabriel falou aí que vencer o próximo jogo, já dá para dar uma melhorada, para a gente ver como é que tá a classificação. É óbvio, né? São 4 rodadas. Direto por causa do Fortaleza, é a Chapecoense. Chapecoense. Caso, mas é confronto direto. Vamos lá, ó, tem Palmeiras, Santos, São Paulo com 10 pontos e o G4 fecha com o Atlético Mineiro que tem 9 pontos. Botafogo também tem 9 pontos, o Atlético Paranaense tem 7. Tanto o Botafogo, que o Botafogo faz o melhor início de campeonato desde 2007. Vamos continuar com a mesma estratégia, tá? Flamengo tem 7 pontos, a gente tá na torcida pelo Mengão, né? Para subir também. Bahia tem 6, aí a galera com 6. Bahia, Inter, Goiás, todo mundo com 6 pontos. Também com 6 pontos tem Cruzeiro. Com 5, Corinthians, com 4 tem a Chapecoense, com 3 pontos aí tem uma leva. Tem Ceará, Fluminense, Fortaleza e CSA. O CSA tem 3 pontos de 3 empates. 3 empates. Aí já na zona do rebaixamento, CSA, Grêmio, Avaí e o Vasco, que ainda não pontuou. Das 20 equipes, só Ceará, Fortaleza, Fluminense e Vasco perderam 3. Eles sobem porque ganharam os jogos. O Avaí não ganhou, o CSA tem 3 empates. O CSA só perdeu aquele jogo pro Ceará. Não consegue vencer, não consegue desgarrar, mas vai mostrando que talvez não vai ser o saco de pancada que se imaginou. Como a gente imaginava, né? Bom, aí as nossas redes sociais, então continua curtindo lá o Futebolês. Um abraço, Caio. Às 5 a gente se revê, porque tem na rádio. Até amanhã.